Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos continuando aí mais um vídeo para o nosso canal, tá? Concurseiro não desiste 2021. Ano que vem, ano de 2021, vão sair concursos bons, tá? Não parem de estudar, continuem firme e forte, tá? Vamos gravar mais um vídeo aí, vou continuar falando sobre provas, que nós paramos no vídeo passado, paramos nesse assunto aí, agora eu pretendo dar continuidade, tá bom? O objetivo desse canal é trocar informações, tá? É uma troca de informações entre concurseiros. Eu não sou professor, eu sou só estudante para concurso. Então, o objetivo aqui é a gente fazer uma troca de informações entre concurseiros, tá bom? Não tem nenhum intuito lucrativo esse canal. O objetivo aqui não é conseguir likes, não é conseguir inscrições, não é conseguir membros, não é nada disso. É só a gente fazer uma troca de informações entre os conhecidos aí, com o objetivo de a gente assimilar mais informações para concurso, tá bom? Eu já li alguns livros de alguns autores aí, já li Norberto Avena, Guilherme Nucci, Rogério Greco, e assisti uma série de videoaulas, tá? Tô com um livro de constitucional aqui, José Afonso da Silva também, que eu tô lendo. Então, assim, eu tô aqui para a gente fazer uma troca de informações para difundir um pouco desse conhecimento, tá bom? Eu já li, já estou um pouco mais avançado em alguns temas, então o objetivo aqui é realmente fazer uma troca de informações, tá? No mais, vamos direto ao que interessa aí, que é o assunto de provas, tá bom? A gente tem aí provas ilegais, tá? Eu vou continuar aí de onde a gente parou, né? Vamos falar aí das provas ilegais. Nós chegamos ali a essa parte. As provas ilícitas, em regra, são inadmissíveis no processo, devendo ser desentranhadas do processo, né? Podendo ser utilizadas, no entanto, para provar inocência. Exemplo, escuta sem autorização judicial. No vídeo anterior, a gente já falou um pouco aí sobre escuta sem autorização judicial, né? Existe um prazo, o juiz, se determinar uma escuta por 30 dias e aquela escuta permanecer por 45 dias, por exemplo, os outros 15 dias restantes, se fosse obtida alguma prova, essa prova seria considerada ilícita, tá bom? E aí nós lemos o artigo 157, que fala o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, né? Daí a gente extrai um conceito aí do que seriam provas ilícitas, né? Que são aquelas obtidas mediante violação a normas constitucionais ou legais, né? Isso é um conceito que o próprio artigo 157 do Código de Processo Penal traz para a gente, tá bom? E aí a gente tem o famoso artigo, o parágrafo 1º do artigo 157, que diz o seguinte: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Esse parágrafo nós vamos dividir ele em 3 partes, tá? Nós vamos analisar ele parte a parte, porque esse é um parágrafo muito importante, tá bom? Provas ilegais. As provas ilegais, elas se dividem em provas ilícitas, que é obtidas mediante violação direta ou indireta da Constituição Federal. E aí nós temos as provas ilícitas por derivação, que são aquelas obtidas pela ilicitude da prova que a gerou, né? Ou pela ilegalidade da situação em que foram produzidas, né? Ou seja, você tem uma prova ilícita, dessa prova ilícita foi obtida uma outra prova que também será considerada ilícita por derivação, tá bom? Ou tem uma situação de ilegalidade, um flagrante ilegal, por exemplo, chegou o policial lá e entrou na residência de uma pessoa de forma ilegal, sem autorização judicial, e prendeu aquele indivíduo. Se porventura forem obtidas provas a partir dessa prisão ilegal, as provas obtidas também serão consideradas ilegais por derivação, tá? Ilícitas por derivação. Então, a prova ilícita por derivação é isso. É uma que é obtida a partir de uma outra prova também ilícita, ou a partir de uma ilegalidade de uma situação, geralmente, que foi produzida aquela prova, tá? Aí houve aquela situação, todas as provas obtidas a partir daquela situação ilegal serão consideradas ilícitas, tá bom? Provas ilegítimas. Obtidas ou produzidas quando em violação
há normas de natureza processual, tá bom? Provas ilegítimas também não podem ser utilizadas no processo. Lembrando que provas obtidas mediante meios imorais também não, tá? Provas imorais que não respeitem aí nossas normas nossos conceitos morais, né? Conceitos morais da sociedade. Essas provas também são consideradas ilegais e ilegítimas para o processo, tá bom? Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Como a gente acabou de falar, são as provas, tem uma prova ilícita, as provas que forem obtidas de forma derivada daquelas ilícitas também são consideradas ilícitas. E aí o parágrafo 1º diz que elas são inadmissíveis, tá bom? No processo. A partir desse conceito aqui, que traz o parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal, a gente tem uma teoria aí muito famosa. Quem é do ramo do direito já conhece, a teoria da árvore dos frutos envenenados, ou Fruits of the Poisonous Tree. Tá? Diz o seguinte: os defeitos existentes no tronco contaminam os frutos, ou seja, todas as provas derivadas das provas ilícitas serão também ilícitas. Essa teoria aqui muito conhecida no direito, ela traz para a gente a seguinte ideia, ela faz uma analogia a uma árvore. Você tem uma árvore onde o tronco da árvore está contaminado, o caule, o tronco contaminado, consequentemente os frutos que advierem dessa árvore também serão contaminados. Ou seja, daí surge a ideia de que uma prova contaminada, uma prova ilícita, vai gerar outras provas que também serão consideradas ilícitas, tá bom? Aí o parágrafo 1º diz o seguinte: são também inadmissíveis as provas derivadas ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, tá? Ou seja, o próprio parágrafo 1º, ele traz duas ressalvas aí, duas situações onde as provas derivadas das provas ilícitas não serão consideradas ilícitas, tá bom? Ou seja, em regra, as provas ilícitas que advierem de outras provas ilícitas, elas por derivação serão consideradas também ilícitas. Porém, no próprio parágrafo 1º, a gente traz duas ressalvas aí, onde as provas ilícitas, né, as provas adquiridas a partir de uma prova ilícita, não serão consideradas ilícitas, tá bom? Primeira situação é essa, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. O que seria isso? O nexo de causalidade é um liame, entre uma situação e outra situação. É uma ligação que existe entre uma prova e outra, né? Nesse caso, o nexo de causalidade entre as provas seria a ligação entre elas. Então, quando você tem uma prova ilícita, mas não ficar evidenciado que a outra prova que foi gerada está vinculada a essa prova ilícita, quando não ficar evidenciado esse liame, essa ligação, esse elo de ligação, esse nexo de causalidade entre uma prova e outra, a prova derivada ela não será considerada ilícita, tá bom? Aí a gente tem uma situação aí, uma teoria, que diz o seguinte: a limitação da contaminação expurgada ou limitação da conexão atenuada, que seria a renovação lícita da prova ou legalização da situação que gerou a ilicitude da prova. Segundo Norberto Avena, seria a atenuação ou elisão da ilicitude por derivação em razão de acontecimento posterior consistente. O que significa isso? A gente tem aí uma atenuação ou elisão da ilicitude a partir de um novo acontecimento. Eu botei aqui como exemplo uma nova confissão. Digamos que, porventura, você tem um acusado ali, um acusado ou investigado, se for durante o inquérito policial, investigado, se for durante a ação penal, o acusado. Você tem ali o acusado e ele foi submetido a uma tortura psicológica de um policial para poder obter uma confissão. E aí ele chegou, mediante aquela tortura psicológica, ele realmente confessou a prática do crime, tá? Essa prova ela será considerada uma prova ilícita, tá? Porém, chegou lá na ação penal, lá na frente, e aquele mesmo acusado, sem nenhuma coerção, acompanhado do seu defensor, ele veio e confessou novamente o cometimento daquela infração penal.
aquela nova confissão ela vai sobrepor sobre a confissão anterior considerada ilícita. Então, o que significa isso? Que houve um novo ato, um novo acontecimento posterior que, de certa forma, renovou aquela conduta ilícita anterior, tá bom? Então, aquela confissão anterior, ela é ilícita. Não pode ser usada no processo. Porém, ele confessou novamente, renovando aquela confissão, entendeu? Então, de certa forma, aquela confissão é válida, por quê? Porque ela renovou a confissão anterior que era ilícita, tá bom? É isso que fala a limitação da contaminação expurgada ou limitação da conexão atenuada, tá? Que é uma forma de atenuar a ilicitude por derivação daquela prova que foi obtida de forma ilegal, tá bom? Liberdade probatória, né? Em regra, nós temos uma liberdade probatória. Aí nós temos a exceção, estado das pessoas, que é comprovado mediante certidão, exame de corpo de delito. O que acontece? Em regra, nós temos uma liberdade probatória, ou seja, você pode utilizar em todos os meios em direito admitidos para poder provar alguma situação, tá? Provar as suas alegações, porque você tem as alegações da acusação, que eles têm a obrigação de provar o que eles estão alegando, e você também tem as alegações da defesa, que também tem a obrigação de provar. E você tem uma liberdade probatória, com base no princípio da ampla defesa, que você pode utilizar de todos os meios em direito admitidos para poder provar. Inclusive, existem provas que são inominadas. Você tem um rol de provas, de meios de prova no Código de Processo Penal, só que aquele rol é meramente exemplificativo. Você pode utilizar outros meios de prova, contanto que não sejam provas ilegais, né? Provas ilícitas, provas que contrariam a Constituição ou normas legais, você pode utilizar todos os meios de prova. Aí nós temos exceção, o estado das pessoas. O estado das pessoas não pode ser comprovado de forma ampla. Ele é comprovado somente mediante certidão. O que seria o estado das pessoas? O estado das pessoas seria estado civil, se a pessoa é casada ou não, filiação, os pais, data de nascimento. Isso aí somente é comprovado mediante certidão, esse tipo de informação. Então, nesse caso, não existe uma liberdade probatória, tá bom? E o exame de corpo de delito também ele não traz uma liberdade probatória. Se existe uma situação de um crime não transeunte, um crime que deixou vestígios, a única forma de comprovar, de retirar provas daquela situação, é o exame de corpo de delito. Nesse caso também não cabe a liberdade probatória, tá bom? Serendipidade. Tá? A gente leu no artigo 157, parágrafo 1º, a gente chegou a dar uma lida, e eu falei um pouco atrás aqui, que existem duas situações em que as provas derivadas não serão consideradas ilícitas. A serendipidade é um dos casos, tá? Que a serendipidade é o encontro fortuito de provas ou descoberta inevitável, tá? Aí eu vou ler novamente o artigo 157, parágrafo 1º, que fala o seguinte: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, como a gente falou ainda há pouco, tá? Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. O que significa isso? Encontro fortuito de provas, serendipidade. O indivíduo ele tá sendo investigado, né? E durante a investigação, digamos que ele foi torturado para informar a localização de um corpo, né? Esse é o exemplo clássico que eles dão nos livros, tá? Se você for pegar um livro de processo penal, provavelmente vai estar esse exemplo lá. Mas aí, digamos que o indivíduo ele foi torturado para informar, ele cometeu o crime de homicídio e enterrou os corpos das pessoas. E ele está sendo torturado para indicar a localização desses corpos, tá? E aí ele é torturado, mediante a tortura consegue-se descobrir a localização exata dos corpos. Porém, a polícia já estava naquele exato local, naquele exato momento, escavando aquele mesmo local onde o indivíduo, onde esse acusado informou, né, onde o investigado informou que estariam aqueles corpos. Então, aqueles corpos seriam descobertos de qualquer forma. A polícia, de qualquer forma, ia descobrir a localização daqueles corpos porque eles já estavam escavando naquele local, entendeu?
Então, mesmo que a prova tenha sido obtida de forma ilícita, mesmo assim, na serendipidade, a prova já teria sido obtida de qualquer forma, mesmo que a prova tenha sido obtida de forma ilícita, entendeu? Então aquela prova é válida justamente porque ela teria sido descoberta de qualquer forma, tá bom? É isso que fala a serendipidade. Provas em espécie. Então nós temos diversas provas em espécie. Se houver tempo eu vou gravar um vídeo falando de cada uma delas, tá bom? Mas a princípio não é nosso objetivo principal aqui. Nós temos as perícias em geral, que é dos artigos 158 até 184. Temos o interrogatório do acusado, que é dos artigos 185 a 196, né? Lembrando que o interrogatório do acusado tem que ter a participação do defensor do acusado, né? Senão o interrogatório ele é inválido, ele é nulo, tá? No inquérito policial, durante a investigação policial, o acusado ele tem que manifestar sua vontade de ter o seu defensor, tá? Senão o interrogatório ele acaba sendo nulo também durante o inquérito policial. Nós temos a confissão, que está nos artigos 197 a 200, né? Temos o depoimento do ofendido, que é no artigo 200 também. Temos a oitiva de testemunhas, que é dos artigos 202 a 225. Reconhecimento de pessoas e coisas, artigos 226 a 228. Acariação, né, artigos 229 e 230. A cariação, para quem não sabe, é quando você coloca duas pessoas frente a frente quando elas estão com depoimentos divergentes, né? Então você tem uma pessoa que está falando uma situação e tem outra pessoa, pode ser testemunha inclusive, que está falando uma outra situação, você coloca elas frente a frente para descobrir realmente quem está falando a verdade, tá bom? Apresentação de documentos, artigos 231 até 238. Indícios, artigo 239. Busca e apreensão, artigos 240 a 250, tá bom? Esses são as provas em espécie, né? São os tipos de provas que nós temos no Código de Processo Penal. Como eu falei, esse rol de provas é um rol meramente exemplificativo, tá bom? Você está tratando aqui da liberdade do indivíduo. Como você está tratando da liberdade do indivíduo, de um processo penal, que é uma carga muito grande que você vai jogar nas costas de uma pessoa, né? Por assim dizer, a pessoa está sendo processada criminalmente, é uma carga muito grande, é uma carga muito pesada. Então, ela pode ser utilizados outros meios de prova que não estejam realmente nesse rol, tá bom? Como eu falei aqui, ó, observação, os meios de prova listados no CPP compõem um rol exemplificativo, uma vez que são admitidos meios de prova atípicos e inominados em virtude da busca da verdade real dos fatos, sendo consideradas relativas às provas, ou seja, com o mesmo valor probatório das demais. Os meios de obtenção de prova encontram um limite na impossibilidade de violação nas normas constitucionais e nas normas processuais legais. Está cortando aqui um pouco, né? Então, o que significa isso aqui? Significa o seguinte, o CPP, o Código de Processo Penal, ele traz um rol de provas para a gente, meios que a gente pode utilizar para provar, obter provas no processo penal. Só que esse rol é exemplificativo, né? Porque, na verdade, o que se busca é a verdade real dos fatos. Em virtude da busca da verdade real dos fatos, podem ser utilizados outros meios de prova que não estejam no rol do Código de Processo Penal, ou seja, seriam provas atípicas ou inominadas, tá? Mas nada impede de serem utilizadas outras provas que não estejam, outros meios de obtenção de prova que não estejam no Código de Processo Penal, tá bom? Aí a gente tem aí algumas situações que não são necessário provar, tá? Essas situações são as seguintes: fatos axiomáticos, né? Fatos axiomáticos decorrem da própria intuição, gerando um grau de certeza irrefutável. Se você consegue intuir uma determinada situação, consegue chegar a uma determinada situação a partir da sua intuição, não é necessário que você prove aquela situação, tá bom? Fatos notórios que fazem parte do patrimônio cultural de cada pessoa, né? Notorium non eget probatione. O que é notório dispensa prova, né? A gente tem uma expressão em latim dizendo que se for notório, realmente você não precisa provar, tá bom? É notório, é de conhecimento geral, todo mundo sabe, então realmente não precisa provar. Presunções legais.
né? Nós temos as presunções legais relativas, juris tantum, e nós temos as presunções legais absolutas, iure et de iure, tá? As presunções legais, elas não precisam provar. As presunções legais absolutas não podem ser afastadas. E as presunções legais relativas tendem a ser afastadas mediante provas, né? Então, se você tem uma presunção legal relativa e você prova o contrário, né, você consegue afastar. Um exemplo disso seria a presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário, né? Então, existe uma presunção constitucional de inocência, né? Só que se você provar que aquele indivíduo ele não é inocente, você está afastando essa presunção constitucional, tá bom? Então, e as presunções absolutas, elas não têm como ser afastadas, né? Por exemplo, o menor de 18 anos, ele é inimputável, né? Ele não comete crime, ele comete ato infracional, tá? Ele não sofre pena, e sim uma medida restritiva chamada medida socioeducativa. Então, o menor infrator é uma presunção absoluta de que ele é menor. É uma presunção da lei, e a lei diz: menor de 18 anos, ele é inimputável nesse sentido, né? Ele não, na verdade, ele não comete crime. Então, isso é uma presunção absoluta porque não pode ser afastada, tá bom? Não existe nenhuma exceção na lei de afastamento dessa menoridade por conta de alguma prova, tá ok? Nós temos aí fatos inúteis, né? Os fatos inúteis são aqueles que não têm nenhuma relevância para o processo. Se não tem nenhuma relevância para o processo, você não tem necessidade de provar, porque ele é um fato inútil, tá? Não tem nenhum vínculo com o processo, tá bom? Ônus da prova, né? Nós temos aí o ônus da prova o seguinte: para a acusação, você teria os fatos constitutivos da pretensão punitiva, né? Ou seja, a tipicidade da conduta, autoria, materialidade, dolo, culpa. Isso tudo está lá no direito penal, tá? Quem não viu ainda direito penal, no momento propício a gente vai falar de tudo isso aí. O que é tipicidade da conduta, o que seria a autoria, né? A autoria está vinculado ao indivíduo que praticou aquela infração, né? A identificação do indivíduo, aquele autor, né? Materialidade do crime. Materialidade é quando o crime é material, que ele causa um efeito aí no mundo naturalístico, tá? E dolo ou culpa, né? O dolo é quando tem a intenção, né? A intenção volitiva, o interesse de praticar aquela infração. E a culpa quando ele não tem a intenção, né? Quando acontece um fato que ele não previa aquele resultado, tá bom? E a defesa cabe o ônus da prova de provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva. Inexistência material do fato, atipicidade, excludente de ilicitude, causa de diminuição de pena, privilégio, desclassificação, causas extintivas de punibilidade, tá? Isso aí tudo também está lá no direito penal, né? Você vai ver aí, por exemplo, a excludente de ilicitude é aquela quando a legítima defesa, por exemplo, é uma excludente de ilicitude. Então, se a defesa conseguir provar lá no bojo lá da ação penal que ela praticou uma infração, praticou um crime, né? Mas praticou aquele crime por conta de uma legítima defesa, isso será considerado uma excludente de ilicitude e aquele agente não vai responder pelo crime, tá bom? Legítima defesa todo mundo sabe o que é, né? Mais ou menos. Então é basicamente isso aí que eu quis falar, tá? O objetivo aqui é gravar um vídeo bem rápido para dar uma noção para a gente do que seriam a questão aí das provas, tá bom? Não me estendi muito, não esgotei totalmente o tema, obviamente, né? Se você for ver lá a parte de provas num livro de processo penal, tem mais de 100, 200 páginas falando sobre provas, mais de 200 folhas falando sobre provas. Então, obviamente, eu não tenho a pretensão aqui em 30 minutos em falar tudo que o livro fala, obviamente. Então, o objetivo aqui não é esgotar totalmente o tema, é mais trazer para a gente uma noção dessa questão das provas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Só para complementar aí o assunto de provas que eu iniciei no vídeo anterior, tá? E aí, qualquer coisa, deixa um comentário aí ou manda uma mensagem para mim no WhatsApp, o pessoal que me conhece. E a gente vai estudando junto aí, evoluindo junto, tá bom? No mais é isso aí, valeu, um abraço, tudo de bom, continuem na luta aí, tá? Não desistam.